Olá pessoal do canal Brasil Real, tudo bem? Mais uma vez vamos discutir assuntos relacionados à nossa política, à nossa situação atual. Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe esse imenso Brasil. Doutor Luiz, o que podemos falar sobre o STF invadindo a competência do Poder Executivo? Exatamente, não diria o STF, eu diria alguns ministros. Por exemplo, quando o presidente da República faz um veto, quem deveria tomar uma providência a respeito disso, do veto do presidente, teria que ser o plenário da Câmara dos Deputados. Então os deputados em plenário que vão decidir se aprovam aquele veto ou não. O que é que está acontecendo? O PSOL, o PCdoB, aqueles partidos nanicos, para tumultuar esse sistema, esse Estado Democrático de Direito, ele recorre diretamente ao STF. Não era para ser assim. E o STF, através de um ministro, por uma decisão monocrática, decide que não pode. Então ele está invadindo a competência do Poder Legislativo. Quando o presidente da República nomeia ou tenta nomear um superintendente ou um delegado da Polícia Federal, um ministro do STF, de maneira monocrática, interfere nessa decisão, o STF está invadindo uma competência do Poder Executivo. É tanto que hoje existe um clamor do povo em relação à confiança do STF, que não deveria existir essa desconfiança, mas existe, porque nós estamos assistindo a casos absurdos. Por exemplo, a Constituição diz claramente que o presidente da Câmara e o presidente do Senado não pode ser reeleito. É muito claro isso, não pode ser. Então o que é que aconteceu? Alguém invocou essa decisão para o STF, está bem claro na Constituição Federal, quer dizer, é proibido que haja a reeleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado. E houve uma votação no STF, onde houve um resultado de 6 a 5. Então o que é que quer dizer isso? 5 estão errados e 6 estão certos? Por quê? Por que isso? Nós temos 2 câmaras no STF, a primeira e a segunda, e elas votam os mesmos assuntos de maneira diferente. Então hoje nós temos 11 ministros, que cada um é o STF, e temos 2 câmaras que votam diferente os mesmos assuntos. Então, no meu entendimento é o seguinte: está errado a maneira como os ministros do STF estão chegando ao STF. Não poderia ser somente uma indicação do presidente da República e uma consulta sabatina no Senado para saber se eles têm elevada condição moral, ética, se tem um conhecimento jurídico aceitável, porque nós sabemos que muitos não são juízes. Então essa maneira está errada. Quando se diz assim, o Brasil, por que o Brasil não dá certo? Não é o Brasil que não dá certo. O Brasil dá certo. O que não está dando certo é a República Federativa do Brasil. Porque o Brasil já deu certo. O Brasil deu certo na monarquia, o Brasil deu certo com Juscelino Kubitschek, quando construiu o Brasil em 3 anos. O Brasil deu certo quando o Epitácio Pessoa foi presidente da República, o Paraibano que deu um buzeiro. Então o que não está dando certo hoje é a maneira como o país está sendo administrado. O que é que acontece? O Congresso brasileiro custa anualmente 11 bilhões de reais. O Brasil não pode pagar essa conta, mas está pagando. Então, com relação a essa interferência do Judiciário, do Supremo, tanto no Legislativo como no Executivo, não pode acontecer. É tanto que na Constituição de 88, essa aqui é a Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, o que é que acontece? Quando os constituintes estavam fazendo a Constituição, eles colocaram lá um artigo que o Congresso tem autonomia para fiscalizar e acompanhar os atos do Poder Executivo. Mas não diz que o Congresso tem autonomia para acompanhar e fiscalizar os atos do Poder Judiciário. Por que isso?
Por que essa discriminação? Eles já estariam naquela época com medo do Poder Judiciário. O que se diz hoje é que alguns ministros do STF têm problemas que deveriam ser resolvidos, só quem pode resolver é o Senado, e o Alcolumbre, o ex-ministro do Senado, cada pedido que chegava lá contra um ministro do STF, ele sentava em cima, ele arquivava. Então ele não colocava para frente. Por quê? Porque ele é investigado no STF. E muitos, segundo as notícias, segundo a imprensa, muitos dos parlamentares, deputados e senadores são investigados no Supremo. Então eles não têm interesse de bater de frente com o Supremo, como se fosse assim, se mexer com o ministro, nós vamos desengavetaar o teu processo. Ora, nós tivemos Temer preso, Lula preso, Dilma investigada, Sarney teve a prisão dele requerida pelo Procurador-Geral da República. Quer dizer, os governadores do Rio quase todos presos, agora o governador do Rio afastado, o Vitor, o governador de Santa Catarina afastado. Quer dizer, a classe política, a maioria da classe política, está toda sendo investigada, está toda devendo ao país. E o povo não pode fazer nada. O povo não pode fazer nada, porque quem comanda esse poder da legislação é o Congresso. São os deputados que fazem as leis, os deputados e os senadores. Então, o povo não participa disso. Está aí a desgraça que existe com relação à moral, ao respeito que o povo tem aos políticos. Doutor Luiz, o que o senhor poderia falar sobre a deputada Janaína Barbosa? Muito bem, eu ouvi a entrevista da deputada Janaína, que foi uma das idealizadoras do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Deputada estadual de São Paulo, ela disse o seguinte, que era professora de direito penal. Ela diz o seguinte, que nunca viu essa decisão do ministro Fachin em nenhum momento da República, são mais de 130 anos. Não existe no exterior algo parecido com isso, quer dizer, para ela é uma situação totalmente estranha, para não dizer uma situação impossível. Não tem embasamento jurídico legal para que o ministro Fachin tomasse essa decisão. Ou ele errou agora, ou o STF está errado há 5 anos. Porque essa decisão que o ministro Fachin tomou derruba uma decisão de um ministro de primeiro grau, de um juiz de primeiro grau, derruba uma decisão do TRF4, que é um tribunal com desembargadores, derruba uma decisão dos ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e derruba uma decisão do próprio STF, porque o próprio STF já tinha negado a habeas corpus de Lula nesse processo. Então, o que está errado, segundo a deputada Janaína? Ou o ministro Fachin agora está totalmente errado, ou o STF está totalmente errado. Nós temos que entender o seguinte, as pessoas são seres humanos e erram. Não importa se é um ministro do STF, se é um presidente da República, se é um desembargador. Então essa é a República que nós temos. Se nós tínhamos na monarquia um sonho, na República nós temos um pesadelo. Que Deus nos abençoe, vamos em frente, não vamos perder a esperança e vamos lutar pelos direitos de termos um Brasil mais justo e democrático e que a família seja respeitada. Deus abençoe a todos.